Olá, paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com você. Hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 22. Neste capítulo, o evangelista Mateus segue falando sobre os últimos acontecimentos da vida terrena de Jesus. Iniciou no capítulo 21 e, logicamente, agora segue até o capítulo 28, que é o último capítulo deste evangelho. E nesse capítulo, então, nós temos a parábola da festa de casamento. Então, é uma parábola, é uma história, uma ilustração para trazer uma verdade moral e espiritual. Jesus utilizou-se de muitas parábolas para apresentar a sua mensagem e a revelação dos mistérios de Deus por meio dessas parábolas que chamavam a atenção, dessas histórias que ilustravam e continuam ilustrando a verdade por meio da mensagem de Jesus Cristo. E este capítulo 22 segue falando sobre a questão do imposto e também sobre antes sobre a ressurreição e depois o grande mandamento e o Cristo, filho de Davi. O destaque que eu vou fazer aqui nesse capítulo 22 é sobre os saduceus e a ressurreição. Vou começar por aqui, porque diz aqui o texto que naquele dia alguns saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filho, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher para o seu irmão. E o mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. E aí Jesus vai responder: errais não conhecendo as Escrituras. Ou seja, Jesus está dizendo, o erro de vocês está no fato de vocês não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é o Deus de mortos, e sim de vivos. E a multidão ouvia e ficava maravilhada com a doutrina, com o ensinamento de Jesus. Observe, até hoje Jesus chama a nossa atenção. Quando ele diz, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem muito cristão hoje cometendo o mesmo erro dos saduceus, porque não lê a Bíblia, não medita na palavra de Deus, não aplicam a palavra de Deus, não pedem a Deus sabedoria para viver no poder da palavra de Deus. Então veja que é um erro. E assim, muita gente pode te enganar. Se você não conhece as Escrituras, muita gente pode te enganar. Às vezes usar um versículo isolado, sendo que ali no contexto não está falando nada daquilo que a pessoa está argumentando, mas ela usa um versículo isolado. Por isso que a maneira correta de ler a Bíblia é ler livros inteiros. Ler livros inteiros do início ao fim, porque assim você consegue compreender a mensagem, a história, o conteúdo e pedir a Deus que te dê sabedoria para você viver a palavra. Então, que nós não possamos cometer esse erro. O erro de não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O que é poder? Na linguagem bíblica, a gente sabe que entre os homens tem poder militar, tem poder político, tem poder de influência, tem poder de riquezas. Então, os homens acham que o poder é isso. Mas na linguagem bíblica, o poder é uma dinâmica, é uma explosão de Deus, é uma nova maneira de você viver, não pela sua força, mas agora pela ação e pela a direção de Deus na sua vida. Isso é poder.
Então, nós não podemos errar no fato de não conhecer as Escrituras e nem muito menos o poder de Deus, ou seja, essa dinâmica de Deus que é o Senhor soberano sobre todas as coisas, o Criador e sustentador de todas as coisas. Então vamos nos dedicar a ler a palavra, a orar, pedindo a Deus sabedoria, para que nós não possamos ser enganados e levados por qualquer argumento falacioso de mentiras, mas que nós possamos ser educados na palavra de Deus. E o outro destaque desse capítulo, nesta continuidade, Jesus vai ser perguntado de novo, né? Ele já tinha sido perguntado pelos saduceus sobre a ressurreição. Agora, os fariseus vão perguntar: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E aí Jesus vai dizer: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E aqui se resume o mandamento de exclusividade. Na Bíblia, você só pode adorar, ser devoto, se render apenas a Deus. Na Bíblia, deixa bem claro para que o homem não faça para ele imagem de escultura, não tem nenhum tipo de adoração, a não ser exclusivamente para Deus. Então, quando se diz ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento, resume os mandamentos de exclusividade, porque existe apenas um único Deus. E esse Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. E o outro mandamento, este é o grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o outro mandamento é semelhante a este: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não é para você amar você mais do que os outros. Não. Você não tem que ter amor próprio, grandão, que é maior do que você ama o seu próximo. Não. Ame ao seu próximo da mesma maneira, com a mesma medida que você ama a si mesmo. Se você fizer isso, você não vai roubar o seu irmão, você não vai matar o seu irmão, você não vai cobiçar nada do seu irmão. Todos os outros mandamentos de relação com a irmandade, com o próximo, você vai estar cumprindo. Então são esses os destaques que eu faço. Deus abençoe, vamos continuar firmes na leitura da palavra de Deus. Um abraço a todos, até a próxima.